Olá, turma! Aqui professor Ednei Fernando. Estamos hoje aqui para falar de um assunto super importante, que é a abordagem da biomecânica do trauma. Em específico, nós vamos tocar hoje no assunto das lesões cervicais altas. Antes disso, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho e acompanhe nossos vídeos diários. Vamos lá ao assunto? Então, a nossa proposta realmente dentro da biomecânica do trauma é discutir um ponto em específico. Nós sabemos que a biomecânica do trauma ela é muito ampla no seu estudo, ela tem uma gama de informações sobre os mecanismos dos traumas, porém hoje nós escolhemos um assunto em específico que, por sinal, é o assunto de maior preocupação da biomecânica do trauma, que são as lesões de coluna. E nós, nesse presente momento, nós escolhemos o assunto relacionado à lesão cervical alta. E dentro dessa abordagem da lesão cervical alta, nós vamos tocar num assunto bem interessante, que é aquela lesão que ocorre com mais frequência. Nós temos então aqui algumas informações interessantes. As lesões traumáticas de coluna, principalmente da região alta, né, que nós chamamos de cervical alta, elas têm uma característica própria, principalmente pela sua característica de movimento. A região cervical é uma região de grande mobilidade. E lá nas regiões mais proximais, ou seja, nas cervicais altas, alguns movimentos ali são muito específicos e eles encontram algumas limitações de movimento. Então é uma área de muita característica própria. As lesões traumáticas de coluna cervical alta, elas são relativamente raras de acontecer. Porém, quando elas acontecem, nós percebemos que ela tem uma alta taxa de mortalidade. E principalmente a espondilolistese traumática de axis. A espondilolistese traumática de axis, ela ocorre em média de 7 a 20% de todas as fraturas da região cervical. É um tipo de fratura bem específico, porém ela é a mais frequente. E sendo a mais frequente, a taxa de mortalidade dela é em média de 25 a 40% dessas lesões. Para as vítimas que sobrevivem a esse tipo de lesão, as lesões neurológicas acabam sendo raras de acontecer, ou seja, o déficit neurológico, quando a pessoa sobrevive, ele é baixo em estatística. A espondilolistese traumática do axis raramente está associada, então, a déficit neurológico. Isso é um dado interessante para a gente entender lá na frente a conduta do atendimento pré-hospitalar. Falando um pouco do processo histórico, né? A espondilolistese traumática de axis, conhecida aí como ETA, que é o nome mais técnico, no passado ela foi escrita como fratura do enforcado. Então ela foi muito tempo conhecida como fratura do enforcado. Ela foi escrita pela primeira vez em 1866 e ela foi um tipo de lesão, um tipo de mecanismo de trauma muito comum nos enforcados, chamado de enforcados judiciais, que é aqueles países que têm pena de morte através do enforcamento, e nas necrópsias identificava-se uma característica muito comum desses mecanismos do trauma ter esse tipo de fratura. Então por isso que por muito tempo foi conhecido aí como fratura do enforcado. Mas nós vamos trabalhar aqui com uma terminologia mais técnica, que realmente é a espondilolistese traumática de axis. Sabemos que a região cervical ela é composta por 7 vértebras cervicais, né? Então quando nós falamos de coluna na sua totalidade, aí composta por 33, 7 dessas 33 estão situadas na região cervical. E na região cervical, nós temos aqui essa região mais alta, que é chamado realmente de cervical alta. Ela é composta basicamente pelas vértebras C1 e C2. A vértebra C1 e C2 são as únicas que recebem um nome específico, né? Então a primeira é a atlas e a segunda é a axis. Essa região também é muito conhecida como complexo C0, C1, C2 ou complexo occipito-atlanto-axial. Na literatura nós podemos encontrar dessa forma também. Então,
Se durante aqui o nosso bate-papo eu falar complexo C0, C1, C2, entendam então que o C0 é a comunicação da occipital, o C1 é a nossa atlas e o C2 é a nossa axis. No caso da espondilolistese traumática da axis, realmente a estrutura alvo dessa lesão é a C2, é a axis. Vendo um pouquinho mais sobre a anatomia dessa estrutura, a axis é uma vértebra que tem uma característica anatômica muito própria dela, muito específica, que já nós percebemos aqui que ela tem uma saliência superior, que é conhecida como dente da axis. Alguns conhecem como epicôndilo da axis também, né? Mas o mais comum é o dente, né? Ou o processo odontoide também. Nós sabemos aqui que também a axis ela faz comunicação tanto com a vértebra que fica acima quanto com a vértebra que fica abaixo. E essa comunicação ocorre através de regiões ou pontos específicos chamados de face ou faceta articular superiores, e aqui embaixo existem as facetas articulares inferiores. Aqui na frente nós observamos o processo espinhoso. Nós temos nas laterais, de um lado e de outro, os processos transversos. Esses processos espinhosos aqui formando, ou seja, essa parte que forma esse arco, tende a se fechar quando nós temos aqui atrás a estrutura chamada de corpo da axis. Então essas estruturas elas acabam formando um anel, esse anel aqui, que nada mais é do que um forame por onde passa a nossa medula espinhal. No entanto, que esse forame é chamado de forame espinhal ou forame vertebral. Essa estrutura desse anel aqui, ela é uma estrutura frágil nessa vértebra, na axis. Então, geralmente são pontos de grande fragilidade para a fratura. Nós temos um ponto em específico aqui nesse anel, tanto de um lado quanto do outro, que nós chamamos de pars interarticular, que é uma região susceptível à fratura, principalmente na característica da espondilolistese traumática de axis. Então é uma região que facilmente é acometida nesses tipos de fratura em especial, que é a fratura aí conhecida no passado como fratura do enforcado. Não podemos esquecer também que existe uma comunicação íntima entre a axis e a atlas. E essa comunicação íntima, principalmente apoiando o dente aqui da axis, permite uma movimentação biomecânica da atlas e axis muito específica delas, né? Que por sinal elas contribuem muito para o processo de rotação do nosso pescoço, rotação da nossa cervical. E só esse movimento dado pela atlas e axis, ele é praticamente responsável por quase 50% dos movimentos de rotação do nosso pescoço. Então, é uma estrutura anatômica que tem um papel muito importante na biomecânica e movimentação do nosso pescoço. Não podemos esquecer também que dessas estruturas laterais e saindo do forame aqui, por onde passa a nossa medula espinhal, saem diversas terminações nervosas. E terminações essas nervosas que têm grande papel e grande importância na fisiologia do nosso corpo. Também outro ponto anatômico bem relevante é a grande quantidade de tecido ligamentar que existe nessa região e que dão sustentação às vértebras, dão sustentação ao movimento. No entanto, que esses tecidos ligamentares, uma vez rompidos, ele gera instabilidade de movimento dessas vértebras. Então, de uma certa forma, os ligamentos dão estabilidade de movimentação a cada uma dessas vértebras. Então, nós percebemos aqui que entre a região occipital, C1 e C2, nós temos uma grande quantidade de ligamentos que proporciona essa estabilidade. Um outro detalhe que a gente consegue ver nessa imagem aqui é um vaso sanguíneo, uma artéria que passa aqui nessa região. Então, além quando existe um trauma nessa região, além das lesões ligamentares, nós podemos ter também lesões vasculares. Aqui na classificação biomecânica, a gente percebe que esse movimento que está sendo executado aqui de flexão, uma parte dele vem lá da região cervical alta, do complexo C0, C1, C2. E basicamente esse complexo C0, C1, C2, ele é responsável por
aproximadamente 20 a 30%, na verdade 20 a 30 graus de flexão e extensão. Então esse movimento aqui, ó, 20 a 30 graus dele está acontecendo por uma atuação direta do complexo C0, C1, C2, ou seja, região occipital, a C1 e a C2, da mesma forma que na extensão. E o que nós conseguimos perceber? Que além dessa angulação dada aí pela região cervical alta, que em determinado momento, né, a parte anterior ela se abre no caso da extensão, ou seja, ela se afasta, e a parte posterior acaba se aproximando, e vice-versa na questão da flexão. Então na flexão a parte posterior se distancia e a parte anterior acaba se aproximando mais. Então existe essa característica de mobilidade entre a C1 e C2. Na rotação, a C1 e a C2 elas têm um papel muito importante de giro, né? Rotação é esse movimento aqui, ó, de um lado para o outro. Então esse movimento que ocorre entre atlas e áxice, essas duas vértebras praticamente são responsáveis por quase 50% desse movimento. Então 50% do movimento de rotação que acontece na nossa região cervical, a C1 e a C2 são as grandes responsáveis por isso. Então é um papel muito importante. Aqui, passando um pouco, nós vamos para o próximo slide, que é o mecanismo do trauma. Esse tipo de lesão, esse tipo de fratura da espondilolistese traumática da axis, ele é muito comum nos acidentes de trânsito, nas quedas e mergulhos em águas rasas, e alguns tipos de esporte específico. Aí, por exemplo, aqui nós temos o caso do boxe ou das artes marciais, que realmente pode também gerar um tipo de mecanismo bem parecido aqui com os demais. E o próprio enforcamento, né? Então, assim, no caso do acidente de trânsito, o que a gente percebe aqui nesse efeito aqui chicote, né? Principalmente nos veículos mais antigos que não tinham encosto de cabeça no banco. Um movimento de chicote aqui, que ainda mesmo assim tendo um encosto de cabeça, esse movimento acontece, mas de uma forma mais reduzida, a amplitude do movimento ela é reduzida. Então, por vezes, a cabeça é jogada à frente com violência, que é o ato da flexão. Posteriormente, ela volta para trás com grande velocidade, e aí faz a extensão. E existe também ainda a condição da compressão. Então, olha só, uma das características biomecânicas do trauma da espondilolistese traumática é ter a flexão, é ter a compressão, que é uma carga axial que vem lá sobre a cabeça, e é ter o efeito rebote da hiperextensão, ou seja, da hiperextensão, que é quando joga a cabeça para trás. Então, flexão violenta, compressão e hiperextensão de rebote. Então, uma vez que se tem a associação desses movimentos durante um trauma, é muito comum de acontecer esse tipo de fratura chamada espondilolistese traumática da axis, que, por exemplo, acontece aqui. Então, existe uma flexão e uma hiperextensão de rebote violenta. Se tiver uma pancada aqui no teto do veículo, no vidro, no para-brisa, pode existir também junto a compressão. No caso dos mergulhos em águas rasas, isso também é muito comum. Então, há o salto aqui da pessoa na água, quando ela encontra com o solo, com o piso da piscina ou num lago, no fundo do lago, ela vai ter a flexão brusca e vai ter associado a compressão. Então, é característico da biomecânica do trauma da espondilolistese traumática. E aqui também, nesse cenário aqui, por exemplo, do boxe, um soco aqui, na região mentoniana, ocorre uma hiperextensão violenta, e essa hiperextensão violenta também pode causar um tipo característico de fratura da C2. Esses tipos característicos, muito comum, por exemplo, no acidente de trânsito. Então, hoje o acidente de trânsito é a mecânica do trauma mais comum de gerar esse tipo de fratura. É o que mais gera frequência de fratura de C2, porque o que acontece? Quando ocorre esse movimento violento para frente do efeito chicote, por vezes acaba acontecendo compressão também, então acaba sendo um movimento mais violento. E aí nós percebemos aqui, ó, que a C2 ela foi rompida
principalmente na região do pars interarticular, que é aquela região anatômica que eu mostrei anteriormente para vocês. Então isso é muito comum. E nós temos aqui o Hangman, né, fratura lá do enforcado, que também no enforcamento é comum de acontecer. E a gente percebe aqui que a região, olha só, do ponto do pars interarticular, tanto de um lado quanto do outro, foi rompido. Então isso daqui, esse tipo de fratura aqui, é o que realmente dá a característica da espondilolistese traumática de Axis. Então, por vezes, rompe tanto de um lado quanto do outro e lateralmente eu consigo ter essa visão da fratura, que na imagem seguinte a gente consegue entender melhor. Esse tipo de fratura ele segue uma classificação que é separada de tipo 1, 2A, 2B e 3. E a gente percebe o quê? Que na tipo 1, o afastamento da parte anterior e parte posterior da Atlas, ele é pequeno, né? E por vezes ele aqui é menos de 3 milímetros. Agora, nos outros casos, a gente percebe que o afastamento dessa região ele já é mais do que 3,5 milímetros, mais ou menos. Então, isso é uma das características de classificação dessa fratura. Por que geralmente esse tipo de fratura é uma fratura que não traz déficit neurológico? Porque quando ela acontece, como na imagem a gente pode perceber aqui, elas acabam se afastando. Então, ela gera uma descompressão aguda. Ela se afasta, não comprimindo a medula que passa ali dentro. Então isso é uma característica que diminui o risco de déficit neurológico. Porém, em alguns casos pode acontecer desse corpo aqui que foi rompido, dessa estrutura que foi rompida, ou seja, separou parte anterior e posterior da vértebra, ele pode acabar sendo jogado para dentro durante o impacto, durante o trauma, e acabar pressionando ali a região medular. Então, assim, das pessoas que ficam vivas, sobrevivem e acabam tendo déficit neurológico, é porque uma das estruturas da vértebra foi jogada para dentro do canal medular. Aqui os principais sinais e sintomas. Então, chegamos num ponto muito importante da nosso bate-papo aqui, que é os principais sinais e sintomas. Então, os principais sinais e sintomas: dor na região cervical, limitação de movimentação, porém sem déficit neurológico, postura antálgica, que é aquela postura de dor, né? Entendam, por exemplo, a dor cervical. Então a pessoa se queixa de dor, ela fica fazendo uma posição de defesa, tá? Isso é chamado de postura antálgica. O edema de tecidos moles do pescoço, principalmente na região anterior do pescoço, né? Ela pode edemaciar. Deformidade, principalmente a gente observa na região posterior da cervical deformidade. No exame físico você consegue perceber essa deformidade, além do edema da cervical. Então a região posterior também pode ficar edemaciada da mesma forma que a anterior. As pessoas, as vítimas que sofrem esse tipo de lesão, elas relatam que a cabeça parece que está caindo. Ela tem a sensação de distração. Distração é o ato de arrancar, né? Parece que a cabeça está sendo arrancada do corpo. Então por vezes ela até tem a sensação de segurar a cabeça ou de pedir para alguém segurar a cabeça, porque ela sente que a cabeça está caindo do corpo. Então isso é um relato bem interessante desse tipo de fratura que no atendimento pré-hospitalar é interessante que a gente observe essa queixa das vítimas que estão conscientes. Sensação e vontade de segurar manualmente a cabeça, como eu disse para vocês, e em raros casos o déficit neurológico, ou seja, a perda ou a deficiência de sensibilidade e déficit motor. Por quê? Porque geralmente essas fraturas elas fazem descompressão externa aguda para fora, então por isso que geralmente não atinge a medula. Então, por exemplo, nessa imagem que eu estou mostrando aqui da radiografia, a gente consegue perceber uma abertura. Essa abertura geralmente aqui é do tipo 3, né? A classificação tipo 3, mais do que 3,5 milímetros, e ela se afasta. Então, uma parte da vértebra anterior é jogada para frente e a outra é jogada para trás. Por isso é percebível a deformidade, o edema, mas geralmente não tem déficit neurológico. No atendimento pré-hospitalar, o que nós vamos observar aqui? Então, verificar se a vítima ela está alerta. Esse é um ponto muito importante, saber o quanto ela está consciente, quanto ela está orientada e quanto ela está alerta para me passar algumas informações que são importantes. Realizar a avaliação
da vítima, ou seja, realizar a avaliação primária dessa vítima, checar se ela tem algum sangramento pelo corpo, verificar principalmente como que está as vias aéreas, se não existe uma obstrução, checar se ela tem sinais de hemorragia interna associada, checar como está o nível neurológico dessa vítima. Isso tudo é muito importante, né? Eu não posso ir para uma etapa de análise de trauma de coluna sem antes verificar os seus sinais vitais e entender como que ocorreu esse mecanismo do trauma. Foi um acidente de trânsito? Foi uma queda? Foi um mergulho em água rasa? Então, isso tudo é importante que a gente colete também essa informação. Verificar a existência de dor cervical, isso é importantíssimo nas vítimas que sobrevivem, que estão conscientes, orientadas, é importante que tenha essa informação. Se ela está fazendo postura antálgica, uma postura de defesa ali, de dor, vontade de segurar a cabeça, ela tem vontade de segurar a cabeça ou sente que a cabeça está sendo arrancada, que a cabeça está caindo. Verificar a existência de lesões associadas e distrativas. Quando geralmente tem uma lesão, um mecanismo do trauma que gera uma lesão de espondilolistese traumática de axis, pode existir lesões associadas tanto em cervical mais alta, ou seja, de C1 ou complexo C0, como de cervical mais baixa. Então é importante que analise também se não existem outras lesões associadas, bem como se não existem lesões distrativas, por exemplo, uma fratura de fêmur associada, um trauma de abdômen, um trauma pélvico associada e que está distraindo a dor que ela está sentindo, por exemplo, lá na região cervical. Verificar a existência de déficit neurológico, tanto sensitivo e motor, então existe os testes que podem ser feitos, a inspeção física do pescoço, tanto da parte anterior quanto posterior, para que a gente verifique lá questões de edemas ou mesmo deformidades. Aplicar a restrição do movimento da coluna completa, então a RMC completa, nesse caso, se eu encontrar esses sinais e sintomas que nós abordamos acima, é indicativo de RMC completo. Então isso é um detalhe importante de ser ressaltado. Em vítimas estáveis do ponto de vista hemodinâmico, o transporte deve ser em maca-vácuo. Então eu faço o RMC completa e faço o transporte dessa vítima em maca-vácuo. Isso é muito importante. Então aqui até tem uma foto aqui da vítima com RMC completo em maca-vácuo aqui, inclusive o nosso mestre aí, o professor Wesley Pinto, aqui nessa imagem, num treinamento. E no caso aí das vítimas instáveis hemodinamicamente, eu vou adotar a maca da ambulância para o transporte ou eventualmente a prancha rígida se o transporte for curto, tá bom? Então a RMC aqui, a RMC completa, atendendo a esses princípios e observando que cada um dos casos e cada um das condutas e protocolos institucionais, eu vou adotar esses princípios para atendimento e qualidade no atendimento dessas vítimas. Agradeço a atenção de todos, espero que tenham gostado e aguardo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos, professor Ednei Fernando. Valeu!